Oi, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez um cenário diferente, estou aqui na casa da minha mãe. Sim, vim mais uma vez aproveitar essa coisa arejada. Tô até com um cafezinho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês, bem quentinho. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 6 hábitos que todo casal cristão deve ter. Muitas das coisas que eu vou falar aqui vão parecer meio óbvias, mas são coisas que às vezes o óbvio precisa ser dito, gente. Então eu vou compartilhar com vocês tudo o que nós fazemos lá em casa e que eu vejo que nos aproximam de Deus e faz com que a gente tenha cada vez mais, sabe, um relacionamento melhor, embora tenha dificuldades, assim como todos os relacionamentos, né, casamentos, a gente consegue passar por isso. Primeiramente o Senhor acima de tudo, e são hábitos que nos ajudam, que são saudáveis pra gente, por isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. O primeiro hábito é orar juntos. Mesmo que vocês já tenham o hábito de orar pelo seu cônjuge, seja a sua esposa ou o seu esposo, orar por ele, quando ele vai sair ou quando está dormindo, orar pela pessoa dele. É bom que vocês orem juntos também. Eu sei que às vezes o cansaço bate, a correria, a rotina, e às vezes a gente vai esquecendo desses hábitos espirituais que são muito importantes. Então, além de nós orarmos individualmente pelo nosso cônjuge, é importante que a gente separe sempre que pudermos, por mais que você não consiga todos os dias, faça esse esforço. Separe um momento para que vocês orem juntos, seja por uma causa em comum. No momento de oração, vocês descobrem algumas coisas, vocês liberam perdão. Às vezes, o meu esposo está orando por mim e ele agradece por coisas que eu faço ou que eu sou, que nem eu mesma às vezes percebo que faço por fazer, mas ele estaria Senhor, obrigada por isso e isso, minha esposa é assim. Então, às vezes a gente vai até entendendo como é que o nosso cônjuge nos vê. Parece muito óbvio, mas que a gente acaba se esquecendo e que são coisas importantes que a gente não pode deixar de lado. O segundo hábito, não menos importante, é também nesse mesmo universo aí, que vocês jejuem juntos. Já tinha um tempinho que a gente estava sem fazer isso como casal. E esses dias eu até cutuquei assim meu esposo, olha, a gente tá precisando. Gente, não tem para onde correr. Tem coisas que a gente resolve conversando, sentando, alinhando, mas tem coisas que são espirituais, tem coisas que são carnais, sabe? Que às vezes a gente tá fazendo, atitudes que a gente toma, que a gente não percebe que a gente está tomando, por agir muitas vezes na carnalidade do dia a dia. Somos humanos, então às vezes um estresse, uma palavra que a gente libera ali, que não vai edificar, que foi de uma forma ríspida, rude. Então quando a gente jejua, a gente mortifica a nossa carne e a gente começa a ser mais sensível ao Espírito Santo e ele começa a nos constranger, dizendo, olha, você não deveria agir assim, você não deveria falar assim com essa pessoa, não é essa atitude que você deve tomar. Então também é um hábito muito importante e que como casal vocês devem considerar e também fazer isso juntos. Terceiro hábito é compartilhar experiências bíblicas, reflexões bíblicas que vocês fazem. Eu sei que muitos de vocês, assim como nós, não têm esse tempo de sentar todos os dias, os dois, para estudarem a Bíblia juntos. Uma vez ou outra a gente consegue sentar, fazer um estudo, compartilhar coisas ali à mesa. Hoje com Sarinha é muito mais difícil, mas nós podemos fazer isso de que forma? E é justamente o que eu trouxe aqui nesse hábito. Vocês buscam individualmente. Então, se eu leio individualmente a Bíblia, se eu procuro e medito em uma palavra e algo me chama a atenção, eu fico ali meditando naquilo durante o dia. Às vezes escrevo, porque eu faço isso, eu escrevo. E aí quando é um momento que ele chega, né, do trabalho e a gente toma ali um café, que esfria um pouco a cabeça, é um tema que eu posso puxar, né? Que eu posso ali trazer pra gente refletir. Eu digo, olha, você já prestou atenção nesse texto, desse personagem da Bíblia? Você já viu como essa palavra é assim, assim? A gente vai conversando e ele traz uma visão sobre aquele texto bíblico e eu trago o que eu entendi e ali o Senhor vai trabalhando em nós. E, gente, isso é tão simples de fazer e tão importante. Isso já nos ajudou tanto esclarecer coisas e termos também o nosso momento ali com o Senhor. Então, em vários momentos desse que a gente trouxe uma reflexão que foi de um momento nosso com Deus, pessoal e individual, várias vezes eu trouxe à mesa, conversei com ele também, olha, eu estava no trabalho, no horário de almoço, e eu li esse texto, isso ficou assim, queimando no meu coração. O que você acha disso? São coisas muito importantes. Isso edifica a nossa vida, tanto, né, de forma individual como casal também. Então é um hábito que com certeza
eu tenho como um dos mais importantes da gente e trago aqui para vocês também. Quarto hábito é ter conversas de alinhamento. Ter conversas difíceis, que no dia a dia a gente não consegue parar pra, sabe, isso aqui não tá legal. Vez ou outra a gente senta também, um momento que Sarinha não esteja acordada, pra ter essas conversas. Olha, e é um momento tão pessoal que eu não posso dizer que converse sobre isso, isso e isso, porque cada casal é um casal, cada família é uma família, e às vezes nós aqui em casa enfrentamos problemas diferentes dos seus, quase que obviamente. Então é algo pessoal. É de vocês, é do casal. Então, vocês podem falar sobre finanças, vocês podem falar suas fragilidades, podem confessar, olha, eu sei que eu não tenho sido bom nisso, nisso e nisso, mas vou procurar ser mais diligente, vou procurar melhorar, ou então até cobrar de certa forma, porque essa conversa de alinhamento não é uma deixa para iniciar uma briga. Não é isso que a gente quer aqui, pelo amor de Deus. Mas é realmente com maturidade, sentar para conversar. Olha, eu não sei se você percebeu, mas essas atitudes aqui não têm sido legais. Esse tipo de coisa, como eu falei, é tão pessoal que vocês sabem o que precisa ser ajustado, o que precisa alinhar. Como eu falei, pode ser sobre finanças, sobre qualquer assunto. E eu tô percebendo aqui que eu quase não tô tomando meu café, peraí. Quinto hábito é: tenham um momento para vocês. Reservem um momento para vocês. Eu acho muito bonito, tem casais que conseguem separar ali um dia da semana. Sexta-feira a gente vai tomar café da manhã numa padaria juntos. Deixa os meninos na escola, né, para quem tem filho que já estuda, e a gente vai. Sexta-feira a gente vai jantar fora juntos. E assim, maravilhoso, mas como no nosso contexto não funciona, a gente já teve, se não me engano era terça-feira, era nossa. Como a gente sempre teve muito compromisso à noite, seja com igreja, com outras coisas, então a gente tinha a terça-feira. Mas aí com o passar do tempo a gente foi ajustando, então hoje não tem um dia certo, mas a gente procura, se esforça para ter esse tempinho intencional mesmo, de forma intencional. Porque se a gente for deixar para ter o nosso momento, quando sobrar tempo, não vai sobrar. Se vocês não colocarem como uma prioridade, ter um tempo para conversar ou para assistir algo, para, sabe, de uma forma leve. Nesse momento aqui vocês não vão falar sobre problemas. É um momento para vocês estarem ali como namorados mesmo, sabe? Não seja um momento para falar de problemas. Aqui não é a conversa de alinhamento, é um tempo de qualidade que vocês precisam ter. Se esse tempo é assistindo a um filme, por exemplo, lá em casa, eu gosto, o Marcos não é muito fã. Ele tem sono quando assiste filme. Então, quando ele me chama para assistir filme, é porque ele tá fazendo algo por mim. Entende? Vai depender de cada casal. Às vezes a gente senta para conversar e olha, a gente nem sempre precisa. Eu dei o exemplo aqui de quem consegue separar um dia da semana para fazer algo especial, mas nem sempre precisa ser algo que vocês gastem, sabe? Um jantar fora é maravilhoso, mas nem toda semana não é a nossa realidade, pelo menos. Se vocês podem, glória a Deus. Mas nem toda semana a gente vai estar saindo para comer. Então, quando uma semana a gente consegue, maravilhoso. Na outra, a gente faz uma programação em casa mesmo, assiste alguma coisa, faz uma pipoca, senta para conversar, coloca a filha para dormir, ali conversa sobre algo. E eu falei, não é para falar sobre problemas, conversa sobre igreja, nada, não, deixa a igreja para depois. Vocês não vão ser menos espirituais por isso, não é o momento de falar de coisas de igreja, então deixa as coisas de igreja para depois. Porque eu sei, principalmente quando o casal está passando por uma situação difícil, seja porque sempre tem problema, gente, se não for numa área é em outra. Então, às vezes a gente tende a falar muito sobre o que a gente está passando, a falar muito sobre nossos problemas. Então, é inevitável. A gente tá saindo para fazer não sei o que no carro, aí comenta sobre o assunto. Não. Se for esse tempo que vocês reservaram para ter um momento de vocês, não falem sobre problema, que não haja cobrança, tem que ser um momento leve e de vocês. Sexto e último hábito é ter como prioridade servir ao outro. Eu sei que vocês já ouviram essa conversa de que ninguém casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. É clichê, mas é uma verdade. Não deixa de ser verdade porque é clichê. Se tem uma coisa que a gente vê muitos casais pecarem, é que tem o casamento como uma competição. Levam tudo nesse clima, sabe? Mas quem ganha mais, quem faz mais, quem deixa de fazer. E quando a gente entra no casamento com essa intenção de servir ao outro, a gente não vai ficar procurando probleminha em cada coisa que acontece, sabe? Porque a gente não tá ali por egoísmo, para ser feliz. Eu quero ser feliz. Não, se a gente entra com esse pensamento, eu quero fazer o outro feliz, a gente tem uma outra mentalidade do que é um casamento. Eu lembro que eu brinquei com o Marcos, a gente fez uma parte da cerimônia do casamento, teve o lava-pés, não sei se vocês conhecem, tá muito
em alta ainda, e realmente é muito bonito. E quando terminou o casamento, eu lembro que a gente conversou sobre isso. Ali não foi algo simbólico, mas que a gente queria mesmo levar, trazer para o nosso casamento como um pacto mesmo. Olha, a gente está aqui para servir um ao outro. Então, que não haja essa competição, que não haja quem é melhor por fazer isso ou quem é menos importante, porque não existe. Então, é se doar, não competir, buscar a felicidade do outro, como eu comentei com vocês, pensar menos em si, elogiar, entre outras coisas. Se a gente tiver como maior exemplo quem deve ser, que é Cristo, sabe, no nosso casamento, a gente vai errar cada vez menos, de verdade, porque Ele foi um maioral em nos ensinar, Ele que nos ensinou sobre servir, Ele que veio para servir mesmo sendo o maior, Ele sempre nos ensinou isso. Então, temos que trazer isso para o nosso casamento. Nós tentamos sempre lembrar disso e foi um conselho que eu quis trazer aqui para vocês. Tenha como prioridade servir ao outro. Sempre se coloque como menor, sempre se doe. Você nunca vai perder por isso. Pelo contrário, a lógica lá fora do mundo é, não, primeiro as minhas coisas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é sempre assim. Essa é a lógica humana, essa é a lógica terrena, essa é a lógica lá de fora. Quando nós estamos em Cristo, a nossa mentalidade é transformada. Talvez você cresceu e conviveu em um lar que era assim, isso aqui não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Talvez você tenha influências de amigas e ouvir suas amigas, porque meu marido isso, porque aquilo. Não, em Cristo nós temos uma outra mentalidade. O casamento, segundo a palavra de Deus, não é assim, como lá fora é dito. Não é primeiro eu, segundo eu, não. É aquela mentalidade de servir, como eu falei para vocês. Se a gente vira essa chave na nossa cabeça, tudo muda. Faça o teste. Se por acaso você já está casado, já está casada e vocês enfrentam essa dificuldade, sentem, alinhem isso e tentem levar dessa forma. Você nunca vai perder por se doar, você nunca vai perder jamais por ser alguém que tem um coração prestativo, que serve, que imita as ações de Jesus, que é nosso maior professor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses hábitos aí que eu trouxe para vocês. Eu mencionei cristão aqui porque tem alguns hábitos que quem não é cristão não vai fazer, como orar juntos, jejuar, mas de forma geral são coisas que só tem a acrescentar na nossa vida e no nosso casamento. Pratique e depois venha falar comigo. Só tem a melhorar, só tem a fluir coisas de Deus. Eu sei que um lar cristão, ele é construído diariamente. São duas pessoas imperfeitas, totalmente diferentes, que se juntam em uma casa. Então, o Senhor tem que nos aperfeiçoar diariamente. Mas, tendo em mente isso aqui, trazendo hábitos saudáveis, de acordo com a palavra, você só tem a crescer juntos, você só tem a melhorar. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo, com aquela pessoa que está namorando, que está noiva, que ainda não encontrou um cônjuge, entendeu? E precisa saber disso aqui. Manda para sua amiga que é casada, manda para todo mundo, bota no grupo da igreja, bota no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo que eu sei que é um vídeo que vai edificar muito a vida dessas pessoas, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo.